Olá, meus irmãos e todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu tenho uma mensagem de Cristo Jesus para vocês. Uma mensagem muito importante para todos aqueles que ainda não conhecem Deus. Para todos aqueles que dizem conhecer Deus, mas na verdade não conhecem. Pois se conhecessem Deus, fariam a vontade de Deus. Mas eu lerei para vocês, que está escrito da seguinte maneira em 1 Coríntios, que diz assim: nas palavras de Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, muitas pessoas dizem: onde está escrito na Bíblia que é pecado fumar, que é pecado cheirar, que é pecado beber ou encher até a tampa? Muitas pessoas dizem isso, mas uma coisa é fato, que se você vive para agradar a Deus, você não fará essas coisas. Ou será que você vive para agradar os homens? Porque muitas pessoas fazem as coisas erradas nessa terra e fazem tudo de errado somente para agradar as outras pessoas ou agradar a si próprios. A palavra diz: todas as coisas me são lícitas. É lícito o homem beber? Ele não está sendo forçado a beber. O homem é lícito o homem fumar? Ele não está sendo forçado a fumar. Ele fuma, ele bebe, ele cheira se quiser. Ou seja, Cristo Jesus não obriga você a fazer algo. Cristo Jesus não coloca uma arma na sua cabeça e diz: você vai cheirar, você vai fumar, você vai beber. Não. Jesus Cristo não faz isso, mas Jesus Cristo diz para nós vivermos em santificação e vivemos em novidade de vida. Ou seja, se você quer agradar a Deus e viver para Deus, você deve fazer as coisas que agradam a Deus, porque fostes comprado por um bom preço. Porque existe uma palavra na Bíblia da seguinte maneira, que está escrito no versículo 19 e no 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, nós pertencemos a Deus. Será que nós vamos fazer tudo de errado que desagrada a Deus? Porque fomos comprados por um bom preço. Ou será que Cristo Jesus morreu à toa na cruz? Será que Cristo Jesus sofreu à toa por você? Porque se você simplesmente estiver porque se você estiver fazendo caso das coisas, fazendo caso do sacrifício de Cristo Jesus, que morreu na cruz por você, você está dizendo simplesmente que o sacrifício de Cristo foi inútil. E muitas pessoas fazem isso hoje em dia. Poucos se importam com Deus e não escutam a Deus, não querem obedecer a Deus. Ou seja, se você que está ouvindo essa mensagem fuma, bebe, cheira ou faz tudo de errado e diz que isso agrada a Deus, você está errado, porque isso não agrada a Deus, porque Deus quer que nós vivemos para agradar a Ele. E será que isso está agradando ao Senhor? Será que o sacrifício de Cristo Jesus por você, foi à toa? Porque se você fuma, você cheira, você bebe, você faz tudo de errado, você simplesmente está preso nos vícios. Você está dizendo da seguinte maneira, que o sacrifício de Cristo foi à toa. Mas quando você decide que não vai fazer mais essas coisas, que não vai beber, que não vai fumar, que não vai cheirar, que não vai fazer mais essas coisas erradas, você está dizendo para Deus: o sacrifício de Cristo Jesus não foi à toa. Ou seja, eu vou honrar o meu Jesus Cristo. E se você quer dizer isso para Cristo Jesus, se você quer honrar Jesus Cristo, honre Jesus Cristo com o seu corpo,
com a sua boca, porque se você usa a sua boca para falar coisas sujas, você está desonrando a Cristo. Porque se você usa seu corpo para se vestir de modo sujo, de jeito como uma mulher prostituta, você está simplesmente desfazendo o sacrifício de Cristo. Mas quando você faz a coisa certa para agradar ao coração de Deus, quando você faz as coisas certas para agradar a Deus, quando você usa o seu corpo para agradar a Deus, quando você usa os seus olhos para agradar a Deus, quando você usa sua mente para agradar a Deus e todas as coisas do seu corpo, tudo isso, porque isso tudo é propriedade de Deus. Ou seja, glorifica a Deus com o seu corpo, glorifique a Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, faça isso para agradar a Deus e não aos homens. Porque se você faz as coisas erradas, você faz para agradar a si próprio e aos homens. Mas quando você faz para agradar a Deus, você honra a Deus com o seu corpo, com sua boca, com seus olhos e com tudo isso. Deixo essa palavra para vocês. Olá, meus irmãos e todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Eu simplesmente tenho uma mensagem de Cristo Jesus para todos vocês, que escrito está em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E também escrito está também, que diz, no versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Também diz, no versículo 19, que diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vosso corpo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muitas pessoas dizem, vou viver do jeito que eu quero. Viverei do jeito que eu quero para agradar a minhas próprias vontades. Mas Cristo Jesus ensina da seguinte maneira, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Ou seja, convém ao cristão beber? Certamente não. Convém ao cristão fumar? Certamente não. É lícito a pessoa beber? A pessoa não é obrigada a beber, mas também não é obrigada a fumar. É tudo, simplesmente existe o lado que a pessoa vai aceitar, ou seja, é uma escolha. A escolha se a pessoa vai fazer o certo ou o errado. Mas existe também as palavras de Cristo, que está escrito da seguinte maneira, que diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, será que você que está ouvindo essa mensagem, você agrada a Deus? Será que você agrada a Deus com o seu corpo? Porque muitas pessoas usam o próprio corpo para desdenegrir ou para simplesmente fazer escândalo. Será que você usa roupas adequadas? Não estou dizendo aqui qual roupa você deve usar ou simplesmente o costume, mas eu peço que vocês escutem com atenção, porque Cristo Jesus quer que nós glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Ou seja, será que quando você usar aquela roupa, você deve pensar da seguinte maneira. Quando você usar aquela roupa. Será que essa roupa vai agradar a Cristo Jesus? Será que essa roupa vai agradar a Deus? Será que esse shortinho que mostra a polpa da bunda vai agradar a Deus? Certamente não. Está vendo como é simples em entender a palavra de Deus? E muitas pessoas dizem que têm dificuldade, porque é só elas pedirem o entendimento para Deus e Deus dará o entendimento para elas. Se o nosso corpo foi comprado por um bom preço,
Se nós fomos comprados por um bom preço por Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, será que nós vamos fazer as coisas erradas? Será que vamos fazer tudo de errado? Porque Cristo Jesus se sacrificou por nós na cruz e morreu, levou chicotada, foi cuspido, foi humilhado, zombado por causa de nós, porque nós pecamos e fazemos tudo de errado. Ou seja, será que você está honrando Deus com o corpo, com a sua alma, com o seu espírito, que foram comprados por Deus? Porque escrito na Bíblia está: porque fortes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, será que você está usando aquele shortinho? Será que você está usando aquela roupa que tem um demônio na camiseta? Ou simplesmente, será que você está usando seus olhos para assistir coisas ilegais? Será que você está usando a sua mente para fazer coisas erradas? Será que você está usando a sua boca, essa sua boca que Deus deu para você glorificar? Será que você está usando essa sua boca para simplesmente adorar a Deus? Ou será que você está usando a sua boca para falar palavrão e amaldiçoar todos aqueles que estão ao seu redor? Porque Cristo Jesus nos ensina que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, com tudo, porque tudo foi comprado por Cristo Jesus na cruz. Tudo foi comprado por Cristo Jesus na cruz. Ou seja, se você não glorifica Deus com o seu corpo e com o seu espírito, com sua alma, você simplesmente está fazendo caso das coisas de Deus. Você está fazendo caso do sacrifício de Cristo Jesus. Existe outra palavra na Bíblia que diz da seguinte maneira, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, de modo simples, é Deus dizendo: seja o que você fazer, se você for vender algo, se você for comer algo, se você for beber algo ou fazer algo, faça para a honra e glória de Deus. Ou seja, será que você está se vestindo como para agradar a Deus? Será que você está usando aquele shortinho para agradar a Deus? Ou será que você está fazendo isso para agradar aos homens? Porque muitas mulheres hoje em dia usam shortinho para mostrar a polpa da bunda, simplesmente para agradar os homens ou agradar os outros. Ou muitos homens simplesmente vão naquela academia para simplesmente ficar com o peitoral, ficar com os braços fortes, para impressionar as mulheres. Mas na verdade, você deve usar o seu corpo para agradar a Deus, tudo para a honra e glória de Deus, e não para a sua própria glória, e nenhum para o seu próprio benefício, mas para Deus. Porque fostes comprado por um bom preço. E se você não glorifica a Deus com o seu corpo, você está errado. Você está todo errado.